Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cartoleiro. No vídeo de hoje vamos montar o nosso time para a 20ª rodada do Cartola FC. Mas antes de começar o vídeo eu peço novamente para vocês se inscreverem no canal, compartilharem o vídeo com os amigos, deixem o seu like nesse vídeo para ele ser compartilhado para mais pessoas, deem sugestões, críticas e deixem os seus respectivos times nos comentários para podermos debater sobre essa primeira rodada do retorno do Cartola FC. E lembrando que também temos a nossa página no Instagram, que é o @cartoleirofc. Lá divulgaremos sempre que um vídeo for postado no nosso canal e postaremos a nossa escalação final faltando 1 hora para o mercado fechar, então não esqueçam de nos seguir no Instagram. Sem mais delongas, bora para o nosso vídeo e bora mitar nessa primeira rodada do retorno do Cartola FC. Muito bem, galera, essa foi a nossa pontuação da última rodada, 44,80 pontos. Acredito que por tudo que rolou nessa última rodada, com Fluminense e Corinthians perdendo o saldo de gols e o Atlético Paranaense não compensando a gente no ataque, acabou sendo uma pontuação regular. Chegar aos 45 pontos nessa rodada foi bem complicado, muito pelo fato de só ter 5 jogos válidos nessa rodada, então foi uma pontuação regular e, como vocês já sabem, regularidade é muito importante para que você vença as suas ligas. Então bola para frente, bora para a próxima rodada do Cartola FC, 20ª rodada, a primeira do retorno. Bora começar mitando nesse retorno. Jogos bem complicados, bem equilibrados. Palmeiras e Flamengo se enfrentam, Atlético e Fortaleza se enfrentam, então vai ser confrontos entre líderes, vai ser bem complicado escalar o nosso time por conta dessa rodada bem equilibrada. Então, sem mais delongas, bora montar nosso time e bora começar mitando no retorno. Então esse foi o nosso time da última rodada, time que ajudou a gente a manter uma regularidade legal no Cartola em uma rodada tão complicada, só com 5 jogos válidos. Então bora vender todo mundo, começar tudo do zero e buscar começar mitando nesse retorno do Cartola FC. Bora começar a montagem do nosso time aqui pelo gol. No gol tem muitas opções boas para essa rodada. Eu vou dar 3 nomes para vocês que eu acredito que sejam as melhores opções para essa rodada e eu provavelmente vou fechar em um deles para essa 20ª rodada. A primeira opção seria o Cleiton do Bragantino, 9,53 cartoletas, pega a Chapecoense dentro de casa. O Bragantino está numa fase muito boa, brigando por Libertadores, enfrenta a Chapecoense, está na fase terrível, fez a pior campanha de um turno na era dos pontos corridos, então o Bragantino é super favorito nesse jogo, é o jogo mais favorável para a rodada, então o Cleiton tem boa possibilidade de saldo de gols. Apesar do fato de a Chapecoense estar tirando muito saldo de gols, tirou do Fluminense na última rodada, então vale ficar atento a isso, mas o Cleiton é uma ótima opção para essa rodada. A segunda opção que eu daria para você seria o Daniel do Inter, 8,10 cartoletas, pega o Sport fora de casa. O Sport tem um ataque muito pobre, pior ataque do campeonato, só com 8 gols marcados. Então, pensando nesse fato, o Inter tem boas possibilidades de conseguir saldo de gols. Então, o Daniel torna-se uma boa escolha para essa rodada. A minha terceira opção seria o Gabriel Chapecó do Grêmio. 4,14 cartoletas, pega o Ceará dentro de casa. Ceará está num trabalho novo com o Thiago Nunes, então a gente não sabe como que eles vão vir. O Grêmio, para mim, é o favorito desse confronto, apesar de estar numa fase terrível também. O Chapecó é um goleiro que entrega muitos pontos e está custando muito barato, 4,14 cartoletas. Então, para quem tem poucas cartoletas, se torna uma ótima opção para essa rodada. Das 3 opções, eu, por enquanto, vou estar escolhendo o Cleiton do Bragantino, porque realmente o jogo é bem favorável. Acredito que o Bragantino tem boas possibilidades de saldo de gols e de ganhar o jogo, então o Cleiton, por enquanto, vai ser o goleiro do nosso time. E agora vamos escolher os nossos 2 laterais para a rodada, que está bem equilibrada. Vai ser difícil escolher os laterais, então a gente vai pensar muito na regularidade deles ao longo da temporada. Dito isso, a nossa primeira escolha para a lateral vai ser o Fagner do Corinthians, 11,7 cartoletas, pega o Atlético Goianiense fora de casa. O Atlético Goianiense costuma se dar melhor dentro de casa, mas o Corinthians está empolgado, está numa fase boa, está com vários reforços de peso aí no time, então o Fagner torna-se uma ótima escolha para essa rodada. Tomou um cartão amarelo besta no finalzinho do jogo contra o Juventude, foi o primeiro dele no Campeonato Brasileiro, mas ele desarma bastante, né? 55 desarmes em 18 jogos, o Fagner está desvalorizado também, então a gente tem que aproveitar essa valorização do Fagner, então ótima escolha para essa rodada.
A minha segunda escolha, eu tô com dúvida entre 3 nomes para essa rodada. O Rafinha do Grêmio, o Felipe Luiz do Flamengo e o Guilherme Arana do Atlético Mineiro. São 3 escolhas muito boas para essa rodada. Se você escolher um deles ou 2 deles, vai estar fazendo uma excelente escolha. Entre os 3, por enquanto, eu vou estar escolhendo o Rafinha do Grêmio. 9,41 cartoletas, pega o Ceará dentro de casa. Eu acredito que mesmo pela fase do Grêmio, que está muito ruim, o Rafinha tem a maior possibilidade entre os 3 de manter o saldo de gols, porque Flamengo e Atlético Mineiro têm jogos muito abertos nessa rodada, muito equilibrados, então a possibilidade de nenhum deles manter o SG é muito grande. O Grêmio tem boas possibilidades de manter o SG e o Rafinha é um lateral que também desarma bastante, né? 23 desarmes em 11 jogos, então é uma ótima escolha para essa rodada e o Rafinha vai ser o segundo nome na lateral do nosso time. Vamos agora escolher os nossos 2 zagueiros para a rodada e para essa 20ª rodada eu acredito que seja unanimidade escalar um zagueiro do Bragantino. Não tem jeito, é o jogo mais favorável da rodada de longe, então temos 2 opções disponíveis aqui para a gente, que é o Fabrício Bruno, 11,13 cartoletas, então se você tiver um pouquinho mais de cartoletas e confiar no Fabrício Bruno, ótima escolha para essa rodada. E para quem tem um pouco menos de cartoletas, temos aqui disponível o Léo Ortiz, 7,58 cartoletas. Entre esses 2, por enquanto, eu vou estar escalando o Léo Ortiz, porque é um zagueiro que faz menos faltas, 5 faltas cometidas em 10 jogos, é uma média muito baixa, e fez 22 desarmes em 10 jogos, uma média de pouco mais de 2 desarmes por jogo. Então é uma ótima escolha também para essa rodada, e ele vai ser o nosso primeiro zagueiro. A nossa segunda escolha tem muito a ver também com saldo de gols. O ataque do Sport é o mais fraco do campeonato, fez 8 gols apenas, então eu acredito que seja muito importante colocar um defensor do Inter nessa rodada. Das opções que estão disponíveis aqui para a gente vai escalar o Bruno Mendes, 6,27 cartoletas, é um zagueiro que comete poucas faltas, fez 8 faltas em 9 jogos, uma média de menos de 1 falta por jogo, fez 27 desarmes no campeonato, a média de 3 desarmes por jogo, isso é uma média excelente, toma poucos cartões amarelos, só 1 no campeonato, é um zagueiro muito regular, como vocês podem ver aqui no gráfico, não depende muito do saldo de gols para conseguir os seus pontinhos, não negativou ainda na temporada, então acredito que ele seja uma ótima escolha e ele vai ser o segundo zagueiro do nosso time. E agora vamos escolher os nossos meias para a rodada, os meias que têm mantido uma regularidade legal nessa temporada, então bora caprichar na escolha dos nossos meias. Logo aqui de cara tem 2 nomes que eu acredito que sejam unanimidade nessa rodada, não tem como deixar de fora. O primeiro deles seria o Arrascaeta do Flamengo, 13,08 cartoletas, pega o Palmeiras fora de casa. É um jogo bem complicado, mas a tendência é que ele seja muito aberto também, de muitos gols. E que o Arrascaeta participe de um gol, de uma assistência, é um jogo bem favorável para ele, apesar da dificuldade. Ele fez 1 gol e 5 assistências em 9 jogos e na última rodada que atuou fez menos de 2 pontos. Então a gente tem que aproveitar essa valorização do Arrascaeta que está muito boa, excelente nome para essa rodada. A segunda escolha que eu também afirmei que é unanimidade para essa rodada seria o Praxedes do Bragantino, 7,15 cartoletas, pega a Chapecoense dentro de casa. O Praxedes, além de ter o jogo mais favorável da rodada, tem mantido uma regularidade bem legal, já fez 3 gols e 1 assistência em 10 jogos, é o meia do Bragantino mais confiável, é o jogo mais favorável, então não tem como deixar o Praxedes de fora para essa rodada. O terceiro meia, a vaga está bem aberta, tem ótimas opções para essa rodada. O Rafael Veiga, caso você confie na vitória do Palmeiras, é um excelente nome para essa rodada. O Edenilson também vai enfrentar o Sport, apesar do Sport ter uma defesa muito forte, ele pode se beneficiar do pênalti ali, então é um ótimo nome também para essa rodada. O Ederson, pensando em regularidade, em desarme, excelente nome também para essa rodada. Mas por enquanto a gente vai estar fechando o nosso meio de campo aqui com o Terans, 12,10 cartoletas, pega o América fora de casa. E o Terans é um jogador que tem imitado mais jogando dentro de casa. O gráfico fala por si só, né? Sempre altos e baixos, e os altos são sempre dentro de casa. Mas a gente vai confiar na regularidade do Terans, é um ótimo jogador, 4 gols e 6 assistências em 16 jogos, está fazendo um campeonato muito bom e ele vai fechar o nosso meio de campo para essa rodada. E finalmente chegamos no nosso ataque, que é onde a gente espera conquistar a maioria dos nossos pontos. Então bora caprichar na escolha dos nossos atacantes.
Logo aqui de cara tem dois atacantes que não tem como deixar de fora pela regularidade e pelo grande momento que estão vivendo, estão até na seleção brasileira por conta dessa grande fase que vivem, que são Gabigol e Hulk. O Gabigol está custando 22,25 cartoletas, pega o Palmeiras fora de casa, é um jogo bem equilibrado, mas como eu disse, no mesmo caso do Arrascaeta, é um jogo que é muito aberto, a tendência de muitos gols e o Gabigol pode se beneficiar disso. A última rodada que ele jogou foi aquela mitada contra o Santos, que ele fez 3 gols, 26,4 pontos, então a valorização do Gabigol está um pouco complicada, mas é um jogador que não tem como deixar de fora pelo momento que está vivendo. É o mesmo caso do Hulk também, que está vivendo uma grande fase, 21,26 cartoletas, pega o Fortaleza fora de casa, e o Hulk é um jogador que gera muitos scouts, não depende muito do gol para pontuar bem. Nas últimas 3 rodadas não pontuou tão bem, mas a gente não pode duvidar do Hulk e da fase que ele está vivendo, né? São 7 gols e 5 assistências em 17 jogos, está numa fase espetacular no Campeonato Brasileiro. Acredito que seja o melhor jogador do Campeonato Brasileiro até aqui por conta dessa grande fase que ele está vivendo, então não tem como deixar de fora. A terceira vaga é que está muito em aberto porque tem muitas opções boas para essa rodada. Marinho do Santos é uma grande opção, o Ítalo do Bragantino, o Arthur do Bragantino, o Roger Guedes, que estreou com gol no Corinthians, é uma ótima escolha também, o Elinho, que é uma alternativa ao Arthur e ao Ítalo, também é uma boa escolha para essa rodada, o Ricardo Bueno, que está deixando seus golzinhos, já fez 3 gols em 4 jogos pelo Juventude, pega o Cuiabá dentro de casa, é um jogo favorável, então o Ricardo Bueno é uma ótima aposta alternativa aí para essa rodada. O Léo Batistão, que estreou bem pelo Santos, fez 8 pontos, então ótima escolha também para essa rodada. Opções não falta para o ataque nessa rodada, mas a nossa terceira escolha vai ser um meio padrão também, porque é um jogador que vive uma grande fase, está na seleção brasileira também, foi convocado de última hora, que é o Arthur do Bragantino, 15,31 cartoletas, e é o mesmo caso do Hulk, é um jogador que gera muitos scouts, não depende muito do gol, da assistência para pontuar bem, então ele vai ser o terceiro nome do nosso ataque. Para fechar o nosso time titular, vamos escolher o nosso técnico para a rodada. Temos disponíveis ainda 14,93 cartoletas. Acredito que é um ótimo valor para escolher o nosso técnico para essa rodada. Só não temos cartoletas suficientes para o Renato Gaúcho, que está custando 15,31 cartoletas. Mas a melhor opção para mim nessa rodada seria o Maurício Barbieri do Bragantino, 13,47 cartoletas. Inegavelmente o Bragantino tem o jogo mais favorável dessa rodada. Mas se você está com poucas cartoletas, quer gastar um pouquinho menos no técnico, as opções que eu te dou é o Diego Aguirre do Inter, 8,99 cartoletas. É um bom jogo para o Aguirre conseguir o saldo de gols e aumentar a média dele. O Luiz Felipe Scolari também é uma ótima opção para essa rodada, 7,68 cartoletas. E o Marquinhos Santos do Juventude, que está numa fase boa. Lembro nem a última vez que o Juventude perdeu, porque está numa regularidade legal nessa temporada. Ótimo nome também para a rodada. Mas por enquanto a gente vai fechar com o Maurício Barbieri para treinar o nosso time. E assim fechamos o nosso time para essa rodada, primeira rodada do retorno do Cartola FC com Cleiton no gol, Rafinha e Fagner nas laterais, Léo Ortiz e Bruno Mendes na zaga, Arrascaeta, Terans e Praxedes no meio de campo e o ataque com Gabigol, Arthur e Hulk comandados pelo Maurício Barbieri. O time custou 149,11 cartoletas e no banco de reservas temos Daniel no gol, Guilherme Arana na lateral, Luiz Felipe na zaga, Alisson no meio de campo e Ricardo Bueno no ataque. E agora só falta escolher o nosso capitão para a rodada, vai ser uma escolha bem difícil. Eu sinceramente estou em dúvida entre 2 nomes, o Gabigol do Flamengo e o Arthur do Bragantino, que seria um capitão um pouco mais ousado, mas o jogo é muito favorável para o Bragantino. Dessas 2 opções, por enquanto, eu vou estar fechando com o Gabigol, porque às vezes que ele mitou, ele estava no meu time, mas não era meu capitão, estou um pouco traumatizado com isso, então por enquanto o Gabigol vai ser o capitão do nosso time. Então bora confirmar a nossa escalação. E agora é só torcer pela mitada nessa 20ª rodada do Cartola FC. É isso, galera. Muito obrigado pela sua atenção no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez peço para vocês se inscreverem no canal, compartilharem o vídeo com os amigos, deixem o seu like para o vídeo circular para mais pessoas, deem sugestões, dicas e deixem os seus respectivos times nos comentários para podermos debater sobre essa 20ª rodada do Cartola FC, tá bom?
Muito obrigado pela sua atenção no vídeo de hoje e até o próximo vídeo.